minhas lindas, vamos chegando. Vamos chegando para mais uma live imperdível. Vou mandar convite aqui para todo mundo. Espero que vocês estejam no tema de hoje. Sempre tá imperdível, mas hoje tá realmente imperdível. Então, esse aviãozinho aí da parte de baixo para todo mundo, para toda receber. Porque eu tenho certeza que tem alguma que tá manda para partir para mandar, clica no aviãozinho aí embaixo, compartilha. Tô compartilhando aqui, por isso que eu tô focada em olhar aqui para baixo. O tema hoje tá assim um estouro. Essa semana, para quem perdeu, a gente falou sobre sabotadores do emagrecimento, né? Então hoje a gente vai continuar temas de formação especificamente. Eu não tô aqui para julgar, para condenar ou para fazer análise da mãe dele, né? Até porque eu não tenho contato físico com ela, eu não sei, não conversei, então não tem como fazer uma avaliação do comportamento dela, mas muito se tem veiculado nas mídias, né, que ela é uma mãe narcisista, a mãe do menino Henri. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mães narcisistas. E é um tema que diz muito ao meu respeito. Gente, minha chefa do time de transformação, Mônica, está aqui presente, que honra. E vamos falar um pouquinho sobre narcisismo. Eu acho assim fantástico esse tema tá tão veiculado na mídia. Por quê? Porque, como eu sempre falo aqui, a gente está sempre colocando o mito da mãe que nunca erra, da mulher mãe que nunca erra, pura, sem defeitos, né? A mãe perfeita, aquela que a gente não pode falar mal porque é sagrado, mãe é sagrado. Então eu acho muito interessante que esses assuntos eles ganhem a mídia, né? Do jeito que estão ganhando. Mãe narcisista está sendo muito comentado agora com o caso do menino Henri. Se você não acompanhou, não está acompanhando a mídia no caso do menino Henri, ele é um menino de 4 anos, os pais separados, e ele morava com a mãe e o marido da mãe, né? O marido do segundo casamento da mãe. E esse garoto, numa madrugada, foi levado para o hospital com múltiplas lesões. Provavelmente é um caso de violência, né? Eu vou falar muito provavelmente porque a gente não tem análise do caso em específico, mas é um caso que o menino veio a falecer com 4 anos de idade, vítima de violência doméstica. E o principal acusado, né, da morte desse garoto é o esposo da mãe. E a mãe, a polícia encontrou várias evidências de que essa mãe tinha consciência de toda a violência que era praticada com esse filho, e mesmo assim ela não tinha atitude, não teve atitude de interromper esses atos de violência. Tanto que uma das provas encontradas no celular da mãe eram mensagens que ela trocava com a babá, em que a babá falava para ela constantemente de atos de violência desse padrasto com essa criança de 4 anos. Eu confesso que esse caso, ele me chamou muito a atenção. Primeiro porque eu tenho um filho de 4 anos, mesma idade da vítima. E segundo, porque trata de um caso em que a mídia tá veiculando ela como uma mãe narcisista. E eu assim, ao mesmo tempo que eu fico triste com o fato, eu fico muito consciente que é o narcisismo materno. Porque muita gente sofre com o narcisismo e quando alguém, a pessoa simplesmente diz: olha, mãe, agrado, fala mal
sua mãe como eu sempre fazendo aqui, quebrar esse mito da perfeita. Não existe mãe perfeita. Eu não sou perfeita e outras mães podem afirmar isso. Nós não somos perfeitas. Mas o transtorno narcisista, ele é um distúrbio de personalidade, né? Então, uma mãe, nesse caso, que era para ser a protetora do filho, que era para estar ali protegendo o filho, um dia depois da morte do filho, ela gasta uma grana no salão fazendo unha, cabelo, e se comporta como se nada tivesse acontecendo, ou seja, demonstra total frieza. E essa, inclusive, é a grande característica da mãe narcisista. Ela não é sensível, ela não tem sensibilidade. Então, a mãe narcisista, ela passa a impressão para os outros que ela é uma boa mãe. Então, provavelmente, quem convivia com essa mãe do menino, né, devia jurar que ela era uma boa mãe, porque em público ela devia se comportar como uma boa mãe. O narcisismo, né, como o próprio nome diz, ele vem da mitologia grega do Narciso. O Narciso, ele se achava tão lindo, tão maravilhoso, que ele morreu afogado olhando o próprio reflexo. Então, o narcisista, ele é muito habilidoso em se fazer de vítima, em mostrar ser alguma coisa que ele na verdade não é. Para o narcisista, a aparência importa muito. E por que o narcisismo tem muito a ver com a questão do peso? Por que uma coach em emagrecimento hoje está falando aqui com vocês sobre narcisismo? Porque filhas de mãe narcisista tendem a ter problemas com peso. Porque mães narcisistas tendem a ser excessivamente controladoras e manipuladoras. Então, o peso, ele pode ser uma questão em filhas de mãe narcisistas, filhas de mãe narcisista. Então, esse é um assunto muito relevante. A mãe narcisista, como eu falei, ela é habilidosa em se fazer de vítima, mas ela é totalmente insensível ao sofrimento do filho e da filha. Exatamente como no caso mostrado aí do menino Henri, em que a mãe, no dia seguinte do falecimento, foi para o salão de beleza fazer o cabelo e as unhas, né? Será que uma mãe que sofre pela morte do filho, ela iria se preocupar com questões tão fúteis no dia seguinte da morte do filho? Né? Eu tenho um filho da mesma idade, né, do menino Henri, então eu me sensibilizei com o fato e me identifiquei muito com o fato, porque eu também sou filha de mãe narcisista. Então, hoje, eu ressignifiquei o fato de eu ser filha de mãe narcisista, em vista de inúmeras situações que eu passei. Por exemplo, eu fui vítima de um abuso quando eu era criança, bem pequena, vítima da babá que minha mãe contratou para tomar conta de mim. E esse é apenas um fato, né? Um dos fatos que demonstram que eu tive realmente uma mãe narcisista. Mas hoje eu ressignifiquei. Se fosse no passado, eu iria falar com muita mágoa dela. Mas na verdade, hoje eu sou o que eu sou. E hoje eu ajudo outras mulheres em razão do que eu passei e ressignifiquei na minha vida. Então, na verdade, eu sou muito grata à minha mãe, né? Por incrível que pareça, por tudo que eu passei, porque hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse crescido num lar, né? Com uma família bem constituída, com uma mãe sem questões emocionais. Mas o ponto que eu sempre bato aqui com vocês é o porquê vocês precisam cuidar de vocês, cuidar da autoestima de vocês, né? Porque mães problemáticas criam filhos problemáticos, né? Então a gente não tem como avaliar como foi a infância dessa mãe do menino Henri, como ela cresceu, né? Como foi a infância dela, para ela ter esse distúrbio, né? Esse distúrbio de personalidade narcisista. Então a gente não tem como avaliar, não podemos julgar a atitude dela, né? Aqui nessa live,
Não podemos fazer um juízo de valor, né? Mas o que muito se tem veiculado na imprensa é que ela tem sido tratada como uma mãe narcisista, né? A mãe narcisista, ela é capaz de expor o próprio filho, expor situações de risco para o próprio filho, para manter a aparência. E é muito o caso que eu falei de eu ter sofrido esse abuso por parte da babá. Para manter a aparência de boa mãe, ela contratou uma babá, minha mãe, né, para tomar conta de mim, que na verdade era uma abusadora. E ela não se preocupou muito, na época, em verificar os antecedentes dessa babá que tomava conta de mim, que praticou esse abuso, né? Então assim, o narcisista, ele é capaz de expor o filho a situações de violência, situações de risco, para manter uma aparência de boa mãe, de boa esposa, né? E foi exatamente o caso da mãe do menino Henri. Ela, para se manter casada, possivelmente, né, não se importava muito com a questão do bem-estar do filho, tanto que a babá do filho constantemente alertava a mãe, né, isso de acordo com o que a gente vê da imprensa, né, de abusos que o garoto sofria, de violência, de machucados que o garoto sofria constantemente, e mesmo assim a mãe não tomou nenhuma atitude, né. Os narcisistas, eles fazem os filhos se sentirem inferiores, né? Então, mães narcisistas não têm empatia com o sofrimento do próprio filho. Elas são incapazes de ter empatia. A única preocupação da mãe narcisista é em manter a boa aparência, a aparência de boa mãe, a aparência de boa esposa. Então, a imprensa tem tratado essa mãe do menino Henri como uma mãe narcisista, né? E a gente vai ver hoje diversos pontos que levam realmente à confirmação de que ela pode ser uma mãe narcisista. É claro que a gente não pode dar um veredito numa live, porque a gente não conversa com ela, não conversou com ela, não fizemos uma análise, né, de acordo com o que ela está falando pra gente, mas com base no que está sendo veiculado na imprensa, a mãe do menino Henri está sendo tratada como uma mãe narcisista. Ela, inclusive, tem uma das características, que é o fato de ter o relacionamento amoroso como troféu. E tanto ela se comporta dessa forma que você vê claramente ali que o filho estava sendo machucado, o filho estava sendo abusado pelo padrasto, e mesmo assim ela não deu fim nesse relacionamento amoroso, né, com o Jairinho. Então o que a gente deduz disso? Que o relacionamento amoroso para ela é um troféu para que ela possa se sentir amada. E é o que acontece no padrão da mãe narcisista. Geralmente os relacionamentos amorosos das mães narcisistas são considerados um troféu, né? Ela é uma forma de confirmar que ela é querida e amada por alguém. Então, uma mãe narcisista é capaz de colocar o seu próprio relacionamento amoroso acima do bem-estar do seu filho. Ela se autovaloriza muito, a mãe narcisista. São pessoas geralmente muito vaidosas. Pessoas que se preocupam muito com a aparência externa. Pessoas que se preocupam muito, né? Então como eu falei para você, geralmente filhas de mãe narcisista têm questões com peso. Exatamente por conta disso, porque a mãe narcisista vive nessa manipulação do filho, né? De mostrar ser uma mãe, uma boa mãe, aparentar ser uma boa mãe e tratar, né, e fazer esse joguete com a autoestima da própria filha, né? Em que está sempre mostrando para a filha o desvalor dela, né? Criando nessa criança, nesse adulto, uma crença de desvalor. Então, ela se autovaloriza muito, são pessoas muito vaidosas, né? Então é importante que a gente venha aqui falar desse tema. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade machista. Eu sempre falo isso, né? A nossa sociedade é uma sociedade machista e a mulher, ela tem muito estigma. E um dos estigmas
que eu sofri quando eu falava de certas atitudes da minha mãe com alguns parentes meus, era de que mãe é sagrado e você não pode falar mal da sua mãe. Então eu muitas vezes, quando era criança, busquei o apoio dos parentes, né, dentro da casa da minha avó, que minha avó foi quem efetivamente me criou depois que eu sofri esse abuso, né, por parte da babá. Então, a minha avó foi uma ótima mãe, né, dentro das possibilidades dela, porque ela já era idosa, doente, e mesmo assim ela me acolheu, né, quando a minha mãe não pôde me criar, né. Então, muitas vezes ali na casa da minha avó, na convivência ali, eu buscava o apoio de uma tia minha para falar da minha mãe, das atitudes que minha mãe tinha como mãe narcisista. E o que eu ouvia muitas vezes, não fala mal da sua mãe, mãe é sagrado. Outra coisa que eu ouvia muito, mas sua mãe paga as coisas para você, não deixa faltar escola, não deixa faltar nada. E na verdade, o que eu mais queria ali não era o faltar nada fisicamente, materialmente, né? Mas muitas vezes o que eu sentia falta ali era o carinho, né? Então, muitas vezes eu era interrompida ali, porque a nossa sociedade tem muito esse estigma de mãe perfeita, mãe, né? Mãe sagrado, mãe como algo sagrado. Então é muito importante que a imprensa esteja veiculando também esse tema de mãe narcisista. Oi, Liliane, para poder justamente a gente discutir sobre isso, né? Discutir 2 pontos, né? Nós que somos mães, nós não somos perfeitas também. E nós também podemos cometer erros, né? Mas a mãe narcisista, ela não consegue ter essa visão e essa empatia. Eu tenho certeza que muita mãe que está aqui nessa live hoje se sente culpada, talvez, de não estar dando o seu melhor na criação do seu filho. Às vezes está conciliando 1000 coisas ao mesmo tempo. Você concilia, às vezes, um trabalho, um cuidado com a casa e tem que dar atenção para o marido, e tem que estudar, e tem que ser boa em tudo, e tem que ter bom desempenho, tem que ser magra, tem que se cuidar, e acha que não está sendo uma boa mãe. Mas a bem da verdade é que é muito importante a gente saber que não existem mães perfeitas. E o caso do menino Henri, em que a mãe foi colocada na imprensa como uma mãe narcisista, né? Então, mostra mais do que nunca que não existem mães perfeitas, né? Que a gente não deve falar para o outro que mãe é sagrado, porque só quem sabe o que está passando dentro de casa talvez seja aquele filho, né? E eu acredito muito que o menino Henri deve ter tentado muitas vezes falar das atitudes desse padrasto e dessa mãe. E por ele ser criança, muitas vezes ele não teve a voz dele ouvida, né? Ou levada a sério essa voz dele. Então, eu achei muito importante trazer esse tema hoje, justamente porque eu tenho visto o jornal Meia Hora, hoje tratou ela como mãe narcisista, o Extra, a própria Glória Pérez fez um post, eu botei no meu story hoje, tratando essa mãe do menino Henri como uma mãe narcisista, como uma mãe controladora, uma mãe que só se preocupa com a própria aparência e com o próprio bem-estar. Para você que está chegando agora e não acompanhou o fato que está sendo veiculado agora recentemente, eles foram presos, a mãe e o pai do menino Henri foram presos, e ela, no dia seguinte do enterro do filho, da morte do filho, ela foi num salão, no Barra Shopping, fazer cabelo e unha, como se nada tivesse acontecido. E o que muito se vê, né, na imprensa, em todas as fotos que são veiculadas, é a frieza dessa mãe. Mães narcisistas geralmente não têm empatia com o sofrimento do filho. A única preocupação dessa mãe narcisista é a aparência. É a aparência, é o que está sendo mostrado, né? Então, o primeiro ponto, né, que eu falei muito de mãe narcisista agora nesses minutos, né? Ela tem como característica ser muito sociável, comunicativa, né?
Então, a mãe narcisista, se você olha de fora, se você não conhece o fato todo da mãe narcisista, né, Ana Paula? É capaz de você conversar com ela no elevador e jurar que ela é uma ótima mãe. Porque eles são sedutores, eles sabem convencer as pessoas, sabe? De que eles têm aquelas qualidades de boa mãe, de bom pai. Realmente é um absurdo, né? Que um menino de 4 anos tenha sofrido o abuso, a mãe sabia disso e não tenha tomado nenhuma atitude. Mas isso, né, como está sendo veiculado, é um comportamento de narcisismo, né? É uma mãe com personalidade narcisista. E eu não sei se vocês lembram, mas a Rede Globo tratou da mãe narcisista. Na novela Avenida Brasil tinha a Carminha. Quem lembra aqui da Carminha de Avenida Brasil? Quem lembra das atitudes da Carminha de Avenida Brasil? Gente, eu ficava horrorizada com a Carminha. Falem pra mim, quem assistia Avenida Brasil e lembra das atitudes de Carminha? Se você olhar ali as atitudes da Carminha, o personagem da Carminha de Avenida Brasil, que foi feito por quem mesmo, gente? Quem lembrar aí o nome da atriz, fala aqui pra mim, que eu não tô, me deu o branco agora do nome dela. A Carminha, que fez a Carminha de Avenida Brasil. Ela, acho que é a Adriana Esteves, lembrei. A Adriana Esteves, personagem da Carminha de Avenida Brasil, ela fazia absurdos, tanto com a babá quanto com o próprio filho, o próprio marido. A preocupação dela era meramente a aparência. Adriana Esteves, né? Pois é. Então, a Adriana Esteves fez brilhantemente aquele papel, interpretou brilhantemente a mãe narcisista em Avenida Brasil. E a gente ria muito com as situações da Carminha, mas fato era que, se você for analisar algumas atitudes dela ali, você vê claramente, muito parecido com o comportamento da mãe do menino Henri, a preocupação excessiva com a aparência, o ter o relacionamento amoroso como um troféu, né? O relacionamento amoroso para a mãe narcisista é um troféu. E muitas vezes ela expõe o próprio filho a um risco, né? Um risco de vida, um perigo de vida, para poder manter esse relacionamento amoroso. É uma característica das mães narcisistas. E isso, e com a filha dela, que era gordinha também, né? Porque, como a gente está falando aqui, a mãe narcisista, geralmente filhas de mãe narcisista tendem a ter questões com peso. Por quê? Porque mães narcisistas são mães controladoras, em sua maioria. E a única coisa que o filho, né, de mãe narcisista ele não pode, que a mãe narcisista não pode controlar nesse filho, é justamente o que ele come. Então é uma forma também do filho se rebelar, né? De forma inconsciente, esse tipo de comportamento. Então você vê como padrão em filhas de mães narcisistas esse sobrepeso. Esse tipo de comportamento é muito notado, né, em filhos de mãe narcisista. Mas é importante que seja discutido ao máximo como a imprensa está tratando dela como mãe narcisista, justamente para que a gente quebre esse estigma da mãe perfeita, porque não existe. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é como lidar, né, com uma mãe narcisista. A primeira coisa é que o coach, ele lida com a mãe narcisista, né? Ele lida com o narcisismo. Como que a gente lida? Com a prática de atividades que levem a pessoa que pratica o narcisismo, a própria empatia, a não precisar demonstrar muito que é algo que não é, porque a pessoa vai ter nela a empatia de colocar o outro no seu próprio, no seu lugar, né? Se colocar no lugar do outro, era isso que eu queria dizer. E a inteligência emocional do narcisista, porque o narcisista, ele fica o tempo todo querendo mostrar ser uma coisa que ele não é. Então precisa ser trabalhada essa inteligência emocional do narcisista, né? E o terceiro ponto é o autoconhecimento dele. Porque se ele sabe que é um bom pai, se ele sabe o que ele é, ele não precisa ter um relacionamento amoroso para mostrar ser uma mãe boa, não precisa demonstrar ser uma mãe boa. Ela tem que ser uma mãe boa em sua essência e não demonstrar ser uma coisa que na verdade ela não é. Então o coach ele também trabalha muito com isso,
Mas essencialmente a psicologia trabalha muito com isso, que é um distúrbio de personalidade. Então deve ser tratado sim em conjunto com o psicólogo, com uma equipe multidisciplinar. Esse comportamento narcisista, né? Mas geralmente o narcisista ele tem muita dificuldade de se identificar como narcisista. Se você perguntar para essa mãe do menino Henri, ela provavelmente vai negar de pé junto que ela é uma mãe narcisista, vai jurar de pé junto que ela é uma boa mãe. Porque na cabeça dela, ela realmente era uma boa mãe. Mas na verdade, não. Na verdade, muitas vezes ela colocou o filho dela, o bem-estar do filho dela, em último lugar, em prol da aparência. Em prol de mostrar ser uma coisa que ela não é. Né? Então, como a vítima do narcisista deve lidar com isso? Com o fato de você ser filho ou filha de uma mãe narcisista, como você deve lidar com isso? A primeira coisa é você ter o autoconhecimento. E o coach, ele trabalha muito o autoconhecimento, muito. Então, é importante que você trabalhe uma equipe multidisciplinar aí, mas o coach, ele trabalha muito o autoconhecimento. Então, é preciso que a vítima do narcisista, ele tenha esse autoconhecimento para que ele não caia nas garras, né, da manipulação da mãe narcisista, que muitas vezes tenta diminuir a autoestima, desvalorizar a vítima, o filho que é vítima do narcisismo. E esse caso do menino Henri foi um caso que ele chegou ao extremo, chegou ao falecimento de um menino de 4 anos que tinha a vida toda pela frente. Mas muitas vítimas de mãe narcisista, você olha na rua e você não diz que aquela criança, aquela mulher é vítima de uma mãe narcisista. Então, a gente tem que desmistificar esse negócio de mãe ser sagrado. Porque a mãe, ela é um ser humano que erra como qualquer outro. Então, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. E o segundo é ver que a sua mãe é um ser humano como qualquer outro, que ela erra. Que ela erra. Então, não tenha, né? Se você identifica a sua mãe com característica de transtorno narcisista, não tenha o que essa mãe fala como verdade suprema, né? Saiba que a sua mãe é um ser humano como qualquer outro e ela erra também. Então, o primeiro passo é você conhecer a si mesmo, que se você conhecer e souber quem você é, você não vai ser alvo de manipulação. E o terceiro passo é sempre que a sua mãe te aborrecer, te chatear, lembrar que aquilo que ela está fazendo com você é a verdade dela, não é a verdade. Como eu falo aqui sempre, eu tenho falado nessas lives, nessa sequência de lives, que tudo na vida existem 2 verdades. E quando alguém te magoa e te fere, é a verdade da pessoa que está te magoando e não a verdade absoluta. Então não tenha esse ato de violência da mãe narcisista como uma verdade absoluta, porque não é. Não é uma verdade absoluta. Então, a ferramenta do coach, as ferramentas do coach, elas são muito importantes nesse sentido, porque você trabalha muito autoconhecimento. E se você sabe o que você é, se você se conhece, você não se permite cair em manipulação, né? Que manipulem a sua autoestima. E aí, pessoal, gostaram do tema de hoje? Gostaram? Conhece alguma mãe narcisista? Conhece alguma mãe manipuladora? Eu até falei da minha aqui, que minha mãe é uma mãe narcisista. Não tenho raiva da minha mãe por ser uma mãe narcisista, mas fato é que eu só fui entender as atitudes da minha mãe depois que eu cresci. Oi, Érica. Então, eu só fui entender o comportamento da minha mãe depois que eu cresci, comecei a ler. Eu lembro que eu estava na internet, no YouTube, e eu vi um vídeo sobre mãe narcisista. Isso bem antes de eu conhecer o coach e tal, de eu transformar a minha vida. E eu lembro que eu fui vendo aquele vídeo e aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça, sabe? De que eu era filha de mãe narcisista.
Então é importante que vocês também propaguem esse tema, compartilhem. A Érica tá falando que a mãe dela também. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós que somos filhas de mãe narcisista, nós nos culpamos muito. A gente tem muita culpa, porque quando a gente não tem muita noção, a gente acha que a mãe é um ser sagrado e que nós estamos sendo ingratos ali. Que mãe é sagrado, porque todo mundo repete pra gente. Muitas vezes eu era vítima de alguma violência materna, tentava falar com um parente, com uma tia, e muitas vezes por ignorância mesmo, por seguir aquele padrão, né, da sociedade, por ter aquela crença. As minhas tias falavam pra mim, não fala mal da sua mãe, mãe é um ser sagrado, você não pode falar mal da sua mãe. Você está sendo ingrata. E contem pra mim se alguém já ouviu isso. Que mãe é sagrado? Que pai é sagrado? A Érica tá dizendo que infelizmente. Que a Érica mesmo sofre ações por parte da própria mãe. Mas assim, não se sinta culpada, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Inclusive tem várias comunidades no Facebook sobre narcisismo, sobre mães narcisistas, porque elas têm um padrão todo específico de comportamento, de manipulação dos filhos, mas é importante que esse tema ele ganhe relevo, que as pessoas saibam desse tipo de transtorno do narcisismo, para que não ocorram mais vítimas, para que a gente não perca mais crianças por conta do narcisismo materno. E eu quero deixar bem claro que eu não estou julgando ou condenando a mãe do menino Henri. E o que eu estou falando é somente baseado no que os jornais, no que a mídia está veiculando. A mídia está tratando essa mãe do menino Henri como uma mãe narcisista. Então eu acho que esse é um tema muito importante para ser discutido. Então se você está chegando agora e pegou a live andando, porque muito foi dito aqui de mãe narcisista. Se você entrou agora, não pegou essa live do começo, essa live vai ficar salva e eu espero que você envie para o maior número de mulheres possíveis, mães, inclusive mães. Por quê? Porque a gente tem que ter noção desse tipo de coisa, para que a gente também não replique. Como eu falo para vocês, mulheres com problemas emocionais criam filhos com questões emocionais. Então, repliquem esse conteúdo. Érica, depois replica, manda para o máximo de pessoas que você puder. Porque as pessoas têm que saber desse tipo de coisa. Desse tipo de transtorno de personalidade. A gente fala muito de depressão, a gente fala muito de bipolar, mas a gente não fala muito desse transtorno da mãe narcisista. Então compartilhe esse conteúdo. Outro convite que eu vou deixar, que eu sempre deixo aqui. Clica no link da minha bio depois e vem pro meu grupo gratuito, motivacional gratuito no Telegram. Lá é um canal aberto pra gente discutir esse tipo de coisa. É um grupo formado por mulheres, é um grupo motivacional de emagrecimento. Vem pra essa comunidade. É um grupo de apoio. Nós mulheres estamos sempre apoiando uma outra, então clica no link da minha bio e vem para esse grupo motivacional. E eu tô com apenas 2 vagas para minha sessão gratuita de emagrecimento. Então, se você quer conhecer o coach, quer saber como né, quer passar por uma avaliação com relação ao emagrecimento, manda uma mensagem inbox que eu tenho 2 vagas de sessão gratuita. Gratuita, mulher. É a chance de você mudar a sua vida. Me manda um inbox e vem. Vem que a gente vai fazer uma sessão. Você vai, adorar. Vamos dar o start nesse emagrecimento, mudar de vida. Vambora. Quem gostou, clica no coração aí, gente. Quem gostou desse tema. Incentiva a coach aí, gente. Clica no coração. Quero ver coração subindo. Quero ver coração subindo. Para mim foi muito significante estar aqui hoje falando também das coisas que eu sofri quando eu era criança. Então espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês amanhã. Amanhã tem live de novo. Desafio, desafio. Eu quero ver quem vai estar aqui comigo amanhã. Eu quero ver.
Quem tiver aqui amanhã, ó, tá meio caminho andado do emagrecimento definitivo. E compartilha esse conteúdo com o máximo de mulheres que você puder, o máximo de mães que você puder, para que a gente quebre esse mito da mãe perfeita ser sagrado, porque mãe sagrada não existe. Existe ser humano como qualquer outro que erra. Também não se cobre perfeição, porque nós não somos perfeitas. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. 1000 beijos. Obrigada pelo carinho, Érica, Val, a Mônica, minha chefa que tá aqui. Gente, vocês não têm noção. A minha chefe do time de transformação tem que me assistir agora. Gente, as meninas do time. E é isso. Vou live salva por pouco tempo, tá? Quer ter acesso a esse conteúdo? Vem pro meu grupo gratuito no Telegram. Clica no link da minha bio e vem. Beijos. Fiquem com Deus. Sexta-feira maravilhosa para todas.